Olá, mais uma vez juntos na nossa Matemática Maker, professor Alírio, falar um pouquinho para vocês hoje de frações equivalentes. Esse assunto já foi abordado em outras aulas, certo? Mas agora ele vai ser abordado de uma forma diferente. Não é só aqui no quadro, nós temos um material didático aqui diferente para poder passar para vocês, que vai fazer com que vocês entendam melhor essa matéria de frações. Vamos à nossa aula? Você sabe o que são frações equivalentes? Frações equivalentes são aquelas em que, ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à original. Nosso amiguinho pôs até um sinal de interrogação. Como é que seria isso então? Melhor coisa é na prática, né? Veja as figuras a seguir e escreva a fração correspondente a cada parte colorida. Então tá aqui, ó. Temos três figuras, tá? Vamos colocar a fração correspondente a cada uma dessas partes coloridas. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Essa primeira figura foi dividida em 18 partes. Quantos quadradinhos estão coloridos? 3, 6, 9. Então, eu tenho 9 de um total de 18. Essa é a fração que representa essa parte colorida. Fácil, né? Eu também achei, tá? Independente da série que você está fazendo, essa parte aqui é fácil. Olha esse outro aqui. Esse outro desenho aqui, que é do mesmo tamanho desse, né? Esse quadrado, que é do mesmo tamanho desse, ele foi dividido em 3, 4, 5, 6 faixas. Então, ele foi dividido em 6, mas eu só colori quantas? Só foi colorido somente 3 dessas faixas. Então, eu tenho 3 coloridas e um total de 6. O mesmo quadrado, do mesmo tamanho, eu coloquei para vocês, só que agora nós dividimos só em duas partes, só no meio. Diga assim para você, pintei uma parte. Essa parte pintada, qual é a fração que representa ela? Uma parte de um total de 2, ou seja, foi dividida em 2, eu pintei uma, foi dividida em 6, eu pintei 3, foi dividida em 18, eu pintei 9. O que será que tem de parecido essas três frações aqui, ó? 9/18, 3 sextos e 1 meio, tá? Vamos ver aqui. Se eu pegar a fração 9/8, ele fala assim, fração equivalente é quando eu divido o numerador e o denominador por um mesmo valor, tá? Tornando ela uma fração menor, com números menores, mas equivalente à primeira. 9 e 18, existe um divisor comum entre elas? Sim, o 3. 3 divide em cima, 3 divide embaixo. Então, elas duas, o numerador e o denominador, têm um divisor em comum. Vamos lá, então. 9 dividido por 3, 3. 18 dividido por 3, 6. Reparem bem para vocês verem, ó. 3 sextos. Ou seja, a fração 9/18 é uma fração equivalente à fração 3 sextos. Tá vendo lá? Tá. Vamos pegar agora a fração 3 sextos, tá? E vamos simplificar ela. Simplificar. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Quem seria esse número? Ó, 3 dividido por 3, 6 dividido por 3. Ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. Reparem bem, ó. 1 meio. É a mesma fração. Ou seja, se eu simplificar a primeira fração, eu encontro a segunda. Se eu simplificar essa segunda, eu vou encontrar aquela terceira. O que nós temos aqui, então? Que essas três frações são equivalentes. Os números são diferentes, mas elas são equivalentes. Tá bom? Então, 9/8 é uma fração equivalente a 3 sextos, que, por sua vez, é equivalente a 1 meio. Elas têm o mesmo significado. Eu dividi numa quantidade, peguei metade. Dividi em 18, peguei 9. Dividi em 6, peguei 3. Dividi em duas partes e peguei uma parte. Reparem para vocês verem. Meio, tá? Então, essa fração 9/18 pode ser representado como meio. Então, ó, meio e lá na frente, meio também. Ó, fiz um destaque aqui que esse espaço aqui, ou esse tamanho aqui, tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho do próximo espaço lá. Tá bom? Material. Separando o material. Material que nós vamos usar hoje, porque se a aula é maker, ela tem que ter alguma coisa, né? Um modelo, um Geolig que a gente fez na última aula, um software Poly para a gente aprender melhor. Então, o material que eu trouxe para vocês hoje são esses materiais feitos de EVA, tá? São feitos de EVA que representam
né? Uma circunferência. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma circunferência, correto? E aqui do lado de cá eu tenho a circunferência do mesmo tamanho, porém, ó, dividida em duas partes. E eu falo assim para você, dividir na metade, essa parte representa 1/2 e essa parte representa 1/2. É um material confeccionado em EVA, comparando essas frações. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um outro material também, ó. Tem uma circunferência, a mesma circunferência. Foi dividida em quantas partes? Em 4 partes. Cada pedacinho desse representa 1/4, ó. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Agora eu peguei a mesma circunferência, do mesmo tamanho, e nós dividimos agora em 8 pedaços, né? 8 pedaços lembra uma pizza, né? Então dividimos em 8 pedaços, ó. Cada pedaço desse representa uma parte de um total, né? Ou de um total que foi dividido em 8. Mas o tamanho é o mesmo. Esse aqui eu dividi em 4 partes. E esse aqui eu dividi em 8 partes. Professor, mas e daí? O que tem a ver com frações equivalentes? Já vou mostrar. Eu peguei aqui, né? O meu material e tirei 1/4 daqui e coloquei lá em cima. Aqui eu peguei 2 pedacinhos aqui, ó. 1/8, 1/8, tirei e coloquei aqui em cima também. Se você fosse somar essas duas frações, como é que a gente soma frações? Bom, elas têm que ter o mesmo denominador, certo? Tá. Eu vou somar numerador com numerador. 1 mais 1, 2. Eu ficaria com 2/8. 2/8 é equivalente a 1/4, porque se eu simplificar 2/8 vai dar 1/4. Ou seja, pelo espaço aqui que vocês estão vendo aqui, que ficou, essas duas frações, ou 2/8, né? Juntando as duas. 2/8 e 1/4 são frações equivalentes. E ficou claro aqui pela versão da foto aqui que nós estamos vendo. Nós vamos fazer no material na mesa já já. Vamos à prática então? É agora então, tá? Vamos praticar. Então tem lá assim, ó, 1 inteiro é meio mais meio, certo? Então tá aqui, ó, nós temos 1 inteiro, tá? Uma figura aqui, ó, uma figura mostrando, deixa eu tirar aqui para vocês, ó. Eu tenho 1 inteiro e a mesma peça, ó, dividida em 2 metades. Ele tá falando assim para mim, se eu pegar 1/2 mais 1/2 é igual a 1 inteiro. Da onde que ele tirou isso? Ó, 1 mais 1 a gente soma em cima, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Então ficaria 2 sobre 2, né? 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, 2/2. Se você pegar essa figura aqui, ó, tá mostrando aqui para nós, ó, então, separadamente, ó, 1/2 mais 1/2, soma em cima, 2/2. 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, ele fala assim para nós. Ele fala assim para nós. Se eu for pegar essas duas peças aqui e colocar uma em cima da outra, ó, repara para vocês verem, né? Ó, são do mesmo tamanho, tá bom? Então, 1/2 mais 1/2 tem o mesmo valor que 1 inteiro. Tudo bem? Tá. Depois ele pegou assim, ó. Ele pegou aqui, ó, 1/4 mais 1/4 e comparou com 1/2, tá? O que é 1/4 mais 1/4? Soma de frações. Soma de frações eu tenho que ter o mesmo denominador, somamos em cima. 1 mais 1, 2. Então essa fração é igual a 2/4. Mas 2/4 pode ser dividido em cima e embaixo pelo mesmo número? Pode. E quem é esse número? É o 2. Então se eu dividir em cima por 2 e embaixo por 2, eu vou encontrar a fração 1/2. Ou seja, 1/4 mais 1/4 tem a mesma proporção de 1/2. Tem o mesmo tamanho de 1/2. Tem o mesmo valor de 1/2. Vamos ver isso na prática? Então tá aqui, ó. Pegamos aqui, ó. Vamos tirar essa inteira e vamos colocar aqui, ó. Do jeitinho que tá ali. Eu tenho 1/4 mais 1/4, que significa 1/2. Professor, mostra pra gente. Vou mostrar. Se eu juntar essas duas partes, ó, 1/4 mais 1/4, 2/4. 2/4 tem o mesmo tamanho, o mesmo valor que 1/2. Essa é a ideia desse material. Mostrar isso para vocês, que essas frações 2/4 é a fração equivalente a 1/2. Ficou claro para vocês? Antes de chegar aqui, vamos a mais exemplo. Vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, ó. Quanto que dá 1/8 mais 1/8? 1/8 mais 1/8 são 2/8.
2/8 é fração que pode ser reduzida. 2 em cima de 8 por 2 dá 1. 8 por 2 vai dar 4. Ou seja, 2/8 tem o mesmo formato, o mesmo tamanho, o mesmo valor que a fração 1/4. Certinho? Fica mais fácil o entendimento quando a gente junta as figuras, ou junta o material, para poder explicar para vocês. Ok? Vamos pegar outro aqui. Eu tenho assim, ó. Vamos pegar aqui agora, ó. Meio, tá? Meio. Se eu fosse representar toda ela com frações de 1/8. Tem jeito, professor? Tem também. Se eu pegar aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. 1/2, tá? Eu preciso de quantas frações de 1/8 para dar 1/2? Eu preciso de 1, 2, 3, 4. Se eu pegar, então, a fração somada aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4/8, 4/8 tem o mesmo valor que meio. Pensa bem, ó, 4 em cima, 8 embaixo. 4 não é metade de 8, igual nossas figuras? É. Se 4 é metade de 8, então ela tem representação de metade. Elas têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, o mesmo valor. E aí, pessoal? Ficou claro para vocês? Sim? Vamos mais um exemplo? Vamos, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um inteiro, tá bom? Tá aqui, ó, um inteiro, tá bom? Um inteiro. Eu vou pegar assim, quantos 1/4 eu preciso para formar o inteiro? 1/4 mais 1/4, 2/4. Mais 1/4, 3/4. Mais 1/4, 4/4. 4 sobre 4, ou seja, 4/4, é a mesma coisa que 4 dividido por 4, 1. Então, 4/4 tem a mesma representação que 1 inteiro. Correto? Então, está aqui, ó, 4/4 tem o mesmo valor que uma unidade, o inteiro. Esse material é muito bom para você entender isso. Principalmente para entender por que a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Eu vou explicar. Se eu pego um pedaço, por exemplo, né, de 1/3, ora, 1/3 não é o mesmo denominador de 1/4. Então, dificilmente eu vou conseguir juntar duas peças, ó, e ficar do mesmo tamanho. Tá vendo aqui? Elas não vão ficar. Então, eu só consigo somar duas peças, duas frações, quando os denominadores ou são iguais, né, ou são múltiplos entre si. Então, eu teria que transformar entre 3 e 4, eu teria que achar o mínimo múltiplo comum. Entre 3 e 4, quem que eu tenho? 3 e 4. 12. Eu precisaria da fração 12 para poder somar as duas. Então, eu precisaria de uma fração que tenha representação de 12 para poder fazer isso. Mas o nosso tempo está acabando. Então, eu vou deixar isso de curiosidade para a nossa próxima aula, tá bom? Então, se você ficou curioso, quer aprender mais sobre isso, não perca a nossa próxima aula. Ok? Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Tenham todos bons estudos.